Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, com alegria, amanhecemos um novo dia e queremos que esse dia seja repleto das graças e das bênçãos de nosso Deus. Pedimos a intercessão materna de Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, no sábado, pois todo sábado é consagrado a Maria. E queremos pedir a ela, iluminados à luz do Evangelho, que tenhamos a coragem de enfrentar as dificuldades da nossa vida. Nós vamos ouvir pelo Evangelho que muitas e muitas vezes os ventos são contrários em nossas vidas. Mas precisamos ter o discernimento, a coragem para seguirmos adiante, pois Jesus está conosco. Vamos ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar. Entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca. E ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenhais medo." Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, esta palavra que acabamos de ouvir, este Evangelho, se nós olharmos de uma forma bem concreta, vamos ver que expressa aquilo que vivemos hoje. Quantas vezes nós estamos caminhando, mas sentindo ventos contrários, sentindo medo de tantas coisas que vêm acontecendo conosco. O Evangelho nos traz uma palavra de Jesus que é muito pertinente na vida de todos nós, mas sobretudo neste tempo. Jesus diz aos discípulos: "Sou eu, não tenhais medo." Quando eles estavam já, como diz o Evangelho, 5 quilômetros na barca sobre o mar, e de repente eles veem que Jesus se aproxima. Mas não o reconhecem de imediato e ficaram com medo, mesmo porque soprava um vento forte e o mar estava agitado. Jesus, que caminha sobre as águas, e os apóstolos que ficam atemorizados. O medo. Todos nós temos medo. Quem de nós já não sentiu medo de alguma coisa? Medo até mesmo de não ser ouvido, medo de perder as coisas que ama, medo de perder as pessoas que ama. Tantos e tantos medos nós sentimos em nossa vida.
Quantas dificuldades nós passamos? Diariamente enfrentamos dificuldades de vários níveis, mas precisamos ter esta compreensão do Evangelho. Coragem, sou eu, não tenhais medo. O que isto quer dizer? Que Jesus está sempre conosco. Se nos afastarmos de Jesus, Ele se mantém, Ele se aproxima, Ele está sempre perto de nós. Analise na sua vida alguma realidade ou algum momento em que você sentiu medo, se sentiu sozinho, se sentiu perdido, se sentiu sem rumo. E perceba bem se não foi exatamente nesses momentos mais difíceis que você sentiu o braço forte de nosso Deus, a mão de Jesus nos segurando. A fé em Jesus, meus irmãos e irmãs, nos ajuda a superar os temporais que enfrentamos. Quantos e quantos temporais já enfrentamos, não é verdade? Olha para a sua vida, olha para a sua existência, às vezes mais curta, às vezes mais longa. Por quantos temporais você já não passou? E continua firme, e continua de pé, e continua lutando, e continua superando, e continua passando por cima de tantas e tantas coisas ou realidades difíceis. Isto por quê? Porque Jesus está conosco. E a fé em Jesus nos ajuda a superar estes momentos. É a grande mão que nos sustenta e ajuda a enfrentar as dificuldades e mais, que nos ensina por onde caminhar. Nós aqui aprendemos por onde caminhar. Se o caminho está difícil, o Senhor está conosco. E se nós nos abrirmos a Ele, a Sua palavra, a Sua presença, à luz do Espírito Santo, nós vamos redescobrir caminhos e caminhos novos que podem nos levar à nossa paz, à nossa felicidade. Este Evangelho é a real imagem do que nós vivemos hoje. As tempestades, as dificuldades, os problemas enfrentados nos ameaçam nos derrubar. E às vezes parece que estamos caindo, porque o vento é tão forte, o vento contrário é tão forte, que parece que de fato estamos caindo. Não é apenas uma ameaça, mas é o momento de se segurar na mão de Jesus. O que nos garante vencer tudo isto? É a fé em Cristo e na Sua palavra. Por isto, a palavra de Deus deve estar presente em nossa vida, a nossa fé deve estar sendo amadurecida a cada dia. Não podemos ter atitudes infantis que tirem de nós o verdadeiro sentido da presença do Cristo. Temos que amadurecer, temos que crescer. Jesus vem ao nosso encontro, assim como foi ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Vamos criar coragem, vamos vencer os pânicos, vamos vencer os medos. Vejam, neste tempo de pandemia, a palavra que tanto ouvimos dizer é que as pessoas estão entrando em pânico, estão com medo, estão com depressão por causa disto. Claro, essa situação nos amedronta, sim, porque pode ser que a qualquer instante nós podemos ser infectados. Mas vamos tomar cuidado conosco, tomar cuidado com o outro, vamos nos precaver. Isto é ter coragem de dizer, é um tempo novo e precisamos nos cuidar para podermos vencer. E de que forma vencemos? Pela fé em Cristo e Sua palavra. Por isto, queridos irmãos e irmãs, peçamos à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, que nos guarde neste sábado,
que nos guarde todos os dias da nossa vida, que nos ajude a vencer, a ultrapassar tantas barreiras que existem em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz.